Olá pessoal que nos acompanha aqui no curso de Vetores e Geometria do Espaço, né? Nesta videoaula nós vamos estar falando agora do produto vetorial, dando continuidade, né, à aula anterior de produto vetorial, e vamos enunciar aqui um teorema importante, né, que vai falar sobre o módulo do produto vetorial e também sobre paralelismo entre dois vetores, tá certo? Então, nesse vídeo aqui nós damos continuidade a algumas propriedades e teoremas relacionados ao produto vetorial. Então, o principal teorema da aula de hoje é o seguinte: se θ é o ângulo entre dois vetores A e B do R3, né? Então estou considerando dois vetores aqui no R3. Esse θ é um ângulo entre 0 e 180 graus, tá? Porque normalmente quando você tem dois vetores você vai ter dois ângulos definidos no plano. Nós vamos considerar sempre o θ entre 0 e π, entre 0 e 180 graus. Então, se θ é o ângulo entre esses dois vetores, o teorema diz que a norma do produto vetorial de A por B é o produto das normas de A pela norma de B, multiplicado pelo seno do ângulo formado pelos dois vetores. Ou seja, pessoal, o que essa relação está dizendo é que você pode escrever a norma do produto vetorial em função dos dois vetores e do ângulo formado por eles, tá certo? Vamos fazer alguns comentários antes da demonstração, tá? Então, comentários. Considere que vamos fazer um exemplo com o número só para a gente entender, né, o que nós estamos dizendo. Considere dois vetores, A e B, com A sendo 1, raiz de 3 e 0, coordenadas, B, coordenadas extremidade, menos 1, raiz de 3 e 0. Né? Então, o que a gente sabe desses dois vetores? Que a norma de A, como é que é a norma do vetor? É raiz quadrada, não é isso? De 1 ao quadrado, mais raiz de 3 ao quadrado, mais 0 ao quadrado. Né? Portanto, aqui nós vamos ter a raiz quadrada de 1 mais 3, que é a raiz de 4, que é 2. Então, a norma de A é 2, ou seja, o vetor A tem tamanho igual a 2. A norma de B é calculada da mesma forma, né? Também vai dar uma raiz de 1 mais 3, que também vai dar 2. Então, peguei aqui como exemplo dois vetores, né, e calculei suas normas. Bom, qual é o ângulo entre esses dois vetores? A gente viu anteriormente que quando você tem dois vetores A e B, né, o cosseno do ângulo entre eles, o cosseno do ângulo θ aqui nesse caso, seria o produto interno de A por B dividido pela norma de A multiplicado pela norma de B. Então, com isso, a gente pode encontrar o ângulo entre os dois vetores usando essa relação. Bom, o que é o produto interno dos dois vetores? É multiplicar coordenada por coordenada e somar. Né? Então, seria 1 vezes menos 1 mais raiz de 3 vezes raiz de 3 mais 0 vezes 0. Né? Coordenada com coordenada aqui de cada um desses vetores. A coordenada com coordenada do outro, multiplicando e somando o produto interno. A norma de A nós calculamos, isso deu 2, e a norma de B nós calculamos, isso deu 2. Bom, então o resultado do cosseno do ângulo θ vai ser menos 1, né? Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3, e aqui deu 0. Tudo isso dividido por 4. Portanto, nós temos 2 sobre 4, ou seja, nós encontramos que o cosseno do ângulo θ é igual a 1 meio. Bom, mas se o θ é um ângulo entre 0 e π, né, isso implica que se o cosseno do ângulo θ é igual a 1 meio, isso implica que o ângulo θ é o ângulo de 60 graus, né? Ou em radiano, π sobre 3 radianos. É o 60 que tem cosseno igual a meio. Então, nós encontramos aqui o cosseno, encontramos aqui o ângulo, né, entre os dois vetores, usando uma relação já discutida, tá? Essa relação aqui ela já foi discutida no vídeo que fala de ângulo entre dois vetores. Nós usamos ela aqui nesse momento. Bom, o que nós estamos a falar com esse teorema, né? Nós estamos a dizer o seguinte: o que o teorema está dizendo? É que a norma do produto vetorial de A por B é simplesmente a norma de A multiplicado pela norma de B multiplicado pelo seno de 60. Ou seja, você pode encontrar a norma do vetor sem saber especificamente quem é o vetor ainda. Nós não encontramos o produto vetorial, mas nós podemos encontrar a sua norma só a partir dos vetores A e B. Então, como a norma de A deu 2 e a norma de B deu 2, e o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, né? Simplifica aqui. Nós concluímos então que a norma do produto vetorial é igual a 2 raiz de 3. Né? Bom, vamos verificar isso agora. Quer dizer, eu encontrei aqui a norma do produto vetorial sem precisar encontrar o produto vetorial. Agora vamos fazer isso, né, usando o nosso teorema aqui, que a gente ainda vai demonstrar. Tá? Vamos fazer isso calculando o produto vetorial de A por B. Então, se a gente vai calcular o vetor, né, o produto vetorial de A por B é um vetor. A gente viu no vídeo anterior, né, que isso pode ser encontrado a partir de um determinante de uma matriz de ordem 3, onde eu coloco aqui os vetores coordenados, I, J e K. Nessa primeira linha eu coloco as coordenadas do vetor A, que está aqui no vetor A, tem coordenadas 1, raiz de 3 e 0. Então aqui, ó,
1, raiz de 3 e 0. O outro tem coordenadas menos 1, raiz de 3 e 0. Seriam as coordenadas do vetor B. Isso nós vimos no vídeo anterior, né? Como encontrar o produto vetorial a partir de um determinante. Bom, pela regra de Sarri, eu vou repetir aqui essas duas primeiras colunas. Vou multiplicar aqui no sentido da diagonal principal. Esse aqui vai dar 0. Esse aqui vai dar 0. E esse aqui vai dar raiz de 3 vezes K. No outro sentido da diagonal secundária, eu vou multiplicar também, vai dar menos raiz de 3K, mas aí troca o sinal, fica mais raiz de 3K. E os demais estão dando 0, né? Porque tem 0 aqui no produto. Bom, então o que acontece? Então nós achamos que o produto vetorial é 2 raiz de 3 vezes K. Observe que esse vetor, pessoal, é na verdade qual vetor? Vetor com coordenadas. Esse é o vetor da forma 0i, né? Mais 0j, já que não apareceu aqui o i e o j, mais 2 raiz de 3k. Ou seja, esse vetor é o vetor que tem coordenadas, né? É o vetor que tem coordenadas de extremidade, né? Coordenada na origem e extremidade 0, 0, 2 raiz de 3 lá no R3. Ok? Bom, então nós encontramos aqui o produto vetorial, que deu esse vetor, né? Se eu quero encontrar então a norma do produto vetorial, o que eu faço para encontrar a norma do produto vetorial? A partir das coordenadas da extremidade do vetor. É a raiz quadrada, né? De 0 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais 2 raiz de 3 ao quadrado. Então, estamos encontrando aqui de outra maneira. Aqui dá 0, aqui dá 0. Conclusão, nós vamos ter aqui raiz de 2 ao quadrado, 4, vezes 3. A raiz de 4 é 2 e fica o 3 lá dentro. Portanto, a norma do produto vetorial deu 2 raiz de 3. Nessa forma, nós fizemos o quê? Nós encontramos o vetor, produto vetorial, e depois calculamos a norma dele pela relação que nós já tínhamos estipulado lá para a norma de um vetor. E observe que dá exatamente o mesmo resultado quando a gente usa o teorema. Então, eu posso encontrar a norma de um vetor também a partir do módulo dos outros dois vetores e do ângulo formado entre eles. É isso que o teorema está dizendo, ok? Como também posso encontrar o produto vetorial, né, e calcular a norma. Então, o teorema ele nos garante que eu posso escrever a norma, né, de um vetor, produto vetorial, em função das normas dos outros dois vetores. Bom, agora vamos demonstrar esse fato, né? Vamos demonstrar esse fato. Bom, o que é a norma do vetor A, produto vetorial com B, né? O que é a norma de qualquer vetor? Vai ser a raiz quadrada, uma raiz quadrada aqui bem grande, de cada componente do vetor elevado ao quadrado. Só que as componentes do vetor, produto vetorial, a gente viu no outro vídeo, que são dadas pelas seguintes expressões, ó. A2B3 menos A3B2, né, que você vai elevar essa aqui, a primeira componente desse vetor, vai elevar ao quadrado, mais A3B1 menos A1B3, segunda componente do produto vetorial, também vai elevar ao quadrado, mais A1B2 menos A2B1 e vai elevar essa componente ao quadrado. Então, isso aqui vai dar a norma do produto vetorial. Ok, pessoal? É claro que eu também posso fazer o seguinte, se eu elevar ao quadrado os dois lados, então eu posso dizer que essa norma aqui, ó, A ao quadrado, cancela a raiz do outro lado. Então, vou trabalhar só com essas expressões. Agora, o que é essa expressão? Isso aqui são expressões do tipo quadrado de uma diferença, né, pessoal? Então, isso aqui a primeira expressão aqui é o quadrado do primeiro, que é elevar os dois ao quadrado, ó, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Continuando agora para essa outra expressão aqui, ó, nós vamos ter o quê? Mais quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Fazendo isso aqui para a última expressão, nós vamos ter a mesma coisa, né? O quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Então, desenvolvendo esses quadrados, a raiz sumiu por quê? Porque eu levei o quadrado dos dois lados, a raiz sumiu. Agora, o que acontece? Você pode rearranjar essas expressões aqui de modo que você vai ter aqui a soma dos quadrados de cada um desses termos. Ó, isso aqui seria A1 ao quadrado mais A2 ao quadrado mais A3 ao quadrado, multiplicado por B1 ao quadrado mais B2 ao quadrado mais B3 ao quadrado. Tudo isso subtraído de A1B1 mais A2B2 mais A3B3 ao quadrado. Bom, observe que esse passo aqui pode não ser fácil, então você pode verificar pelo caminho de volta. Ó. Faz todo esse chuveirinho, né? Faz todo esse chuveirinho aqui dessa expressão com essa. E depois faz esse quadrado de uma soma de 3 valores, que seria basicamente você somar o quadrado de cada um desses termos e todos os duplos produtos, né? Ou seja, desenvolve essa expressão que você vai ver que vai dar exatamente igual a essa, tá? Então, quando você desenvolver essa expressão aqui que nós acabamos de colocar numa forma mais fatorada, você vai observar que vai dar exatamente essa forma,
ok? Bom, agora o que acontece? A1 ao quadrado mais A2 ao quadrado mais A3 ao quadrado, isso aqui é simplesmente a norma do vetor A ao quadrado. E B1 ao quadrado mais B2 ao quadrado mais B3 ao quadrado, isso é a norma do vetor B ao quadrado. E essa outra parte aqui, se você observar, ó, A1, B1, A2, B2, A3, B3, isso aqui é o produto interno, né? Aqui dentro você tem o produto interno do vetor A pelo vetor B, só que está ao quadrado. Então você vai ter aqui A vezes B ao quadrado. O que nós estamos dizendo, ó, essa parte aqui é o quê? É a norma do A ao quadrado. Essa outra parte é a norma do B ao quadrado. E essa outra parte é o produto interno de A por B, ó, aqui dentro. Só que está ao quadrado. Bom, agora nós vamos fazer aqui alguns parênteses, só para a gente lembrar de alguns resultados. A gente já viu em outros vídeos que o cosseno do ângulo formado por dois vetores é o produto interno, entre eles, dividido pela norma do A, multiplicado pela norma do B. Isso implica então, pessoal, que eu posso dizer que o produto interno, aqui multiplicando meio pelos extremos, que A vezes B é igual à norma de A vezes a norma de B vezes o cosseno de θ. Tá certo? Então vamos lembrar isso aqui, ó. Isso aqui é só lembrando. Então eu vou substituir nessa expressão aqui que nós acabamos de desenvolver, ó, eu vou substituir essa parte aqui do produto interno por essa expressão, ok? E aí nós vamos ter o seguinte resultado, que a norma do produto vetorial ao quadrado, ela é igual à norma de A ao quadrado vezes a norma de B ao quadrado menos, vou abrir aqui o parênteses, substituir o produto interno por essa expressão, que seria a norma de A vezes a norma de B, multiplicado pelo cosseno de θ, só que tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui está ao quadrado, né? Está ao quadrado. Bom, fazendo isso agora, ó, você tem o que? A norma de A ao quadrado vezes a norma de B ao quadrado, e aqui eu vou desenvolver esse quadrado para cada um deles, né? Então vai ficar menos a norma de A ao quadrado vezes a norma de B ao quadrado vezes o cosseno ao quadrado de θ, ok? Então observe que esse termo aparece aqui e aparece aqui o mesmo termo, eu posso colocá-lo em evidência, né? Então se eu colocar em evidência aqui, vai ficar a norma de A ao quadrado multiplicado pela norma de B ao quadrado, colocar isso em evidência. Então aqui tem 1, né? Aqui do lado, ó, ficou 1 menos o cosseno ao quadrado de θ. Bom, vou puxar aqui um outro parêntese de novo, tá? A gente lembrar lá da trigonometria básica, né? Outro parêntese. É a relação fundamental da trigonometria. O que diz essa relação fundamental? Ela diz que o seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado de um ângulo é sempre igual a 1. Em outras palavras, então, eu posso dizer que o seno ao quadrado de um ângulo θ é igual a 1 menos o cosseno ao quadrado do ângulo θ. Ou seja, nessa expressão aqui de cima, apareceu 1 menos cosseno ao quadrado de θ, eu posso substituir isso pelo valor do seno ao quadrado de θ. Então, nós estamos usando agora a relação fundamental da trigonometria. Assim, nós podemos dizer que a norma do produto vetorial ao quadrado é a norma de A ao quadrado vezes a norma de B ao quadrado multiplicado pelo seno ao quadrado do ângulo θ, né? Seno ao quadrado do ângulo θ. Dando continuidade aqui, ó, isso implica que a norma de A vezes B ao quadrado, isso vai ser a raiz, vou tirar já esse quadrado, né? Vou extrair a raiz quadrada de ambos os lados. Então, isso aqui seria a raiz quadrada de todo esse produto, certo? Bom, aqui a gente tem que tomar cuidado porque o seno pode assumir valores positivos ou negativos, né? Todavia, pessoal, como θ é um ângulo entre 0 e π, né? Então, necessariamente o seno desse ângulo é maior ou igual que 0. Ou seja, eu não tenho esse problema de cortar esse 2 aqui, tá ok? Então, como o seno do ângulo θ é maior ou igual que 0, nós podemos concluir que a norma do produto vetorial é simplesmente, ó, cancelar isso aqui, cancelar isso aqui, cancelar isso aqui. E aí nós vamos ter o que? A norma de A vezes a norma de B multiplicado pelo seno do ângulo θ, que é exatamente o teorema que nós queríamos demonstrar, né? Ou seja, eu posso escrever a norma do produto vetorial em função da norma dos dois vetores e do ângulo formado entre eles. E esse é o teorema que nós queríamos demonstrar. Então, um corolário importante desse teorema diz o seguinte, que se dois vetores A e B são paralelos, se e somente se o produto vetorial entre eles é zero, ok, pessoal? Então, se o produto vetorial entre dois vetores é zero, né, ou seja, colocar aqui o zero como vetor, tá? Que aqui é o vetor nulo, na verdade, é o vetor nulo, então significa que esses dois vetores são paralelos. Bom, só para a gente lembrar,
O que a gente já discutiu é o seguinte, você tem aqui o vetor A, né? Digamos que está para cá, e você tem aqui, digamos, o vetor B. O que a gente tem discutido é que o produto vetorial é um vetor que é ortogonal aos dois, ou seja, ele vai estar aqui, ó, ortogonal a esses dois vetores, formando então aqui um ângulo de 90 graus e para cá um ângulo de 90 graus. Essa é a característica principal do produto vetorial, né? É criado a partir dessa ideia. Então, estou atrás de um vetor que é ortogonal aos outros dois vetores. Bom, se esse produto vetorial for nulo, isso vai implicar que os dois vetores são paralelos, é isso que nós estamos dizendo, né? Ou, se os vetores forem paralelos, vai implicar também que o produto vetorial é nulo, né? Vejamos, quando que dois vetores são paralelos? Duas situações, né? Ou se o ângulo entre eles é zero, ou, né, se o ângulo entre eles é de 180 graus. Então, nessas duas situações, né, os vetores são paralelos. Tá certo? Ou seja, quando você pega um vetor A, e aí você vai colocar, aí colocou o vetor A, e ele, né, cai na mesma reta aqui, ó, que o vetor B, o ângulo entre eles, e no mesmo sentido, o ângulo entre eles é zero, então significa que eles são paralelos, né? Agora, por outro lado, também, às vezes você pode estar com sentido contrário, você pode ter um vetor nessa direção e outro vetor na outra direção. Isso, nesse caso, o ângulo passaria a ser de 180 graus entre os dois vetores, e isso iria também implicar que os vetores A e B são paralelos, ok? Porque nessas duas situações, o que você tem aqui um vetor, né? O vetor A é um múltiplo do vetor B, tanto aqui como aqui. Então, pessoal, se dois vetores são paralelos, quando? Quando o ângulo entre eles é igual a zero ou quando o ângulo entre eles é igual a 180 graus. Bom, nas duas situações, quanto que é o seno de 0 graus? O seno de 0 graus é zero. E isso também é igual ao seno de 180, né? Então, quer dizer, o seno de 0 é zero, o seno de 180 é zero. O que sabemos do teorema? Sabemos que a norma do produto vetorial é a norma de A vezes a norma de B vezes o seno do ângulo θ. Agora, se o θ é igual a zero ou igual a 180, esse seno vai dar zero, né? Então, isso aqui vai ficar com a norma de A vezes a norma de B vezes zero, que vai dar zero. Ora, se um vetor tem norma zero, qual é o único vetor que tem norma igual a zero, né? É o vetor nulo, tá certo? Então, isso aqui implica necessariamente que o produto vetorial tem que ser o vetor nulo, né? Então, é o único vetor cuja norma dá zero. Portanto, se os vetores são paralelos, né? Se os vetores são paralelos, significa que esses ângulos entre eles ou é 0 ou 180, e isso implica necessariamente que o produto vetorial é o vetor nulo. Né? O produto vetorial entre eles é o vetor nulo. E a volta dessa demonstração é você pensar o seguinte, né? Ou seja, você supor que o produto vetorial entre os dois vetores é o vetor nulo. Bom, se o produto vetorial entre eles é o vetor nulo, então, de novo pelo teorema, né, vale que a norma do produto vetorial será igual a zero, porque o vetor nulo tem norma zero, né? E pelo teorema, essa norma do produto vetorial é a norma de A vezes a norma de B vezes o seno do ângulo θ, e isso está dando zero. Bom, supondo que esses vetores, né, são diferentes de zero, porque se for zero, fica de imediato, né? Então, supondo que a norma de A é diferente de zero e que a norma de B é diferente de zero, então você conclui automaticamente que o seno do ângulo θ tem que ser igual a zero. Bom, mas o seno do ângulo θ ser igual a zero, isso implica duas coisas. Ou que o θ é igual a 0 graus, ou que o θ é igual a 180. E em ambos esses casos, os vetores A e B são paralelos. Bom, então o que nós concluímos até aqui, pessoal, duas coisas importantes. Uma, né, o teorema, né, o que diz o teorema principal desse vídeo? Que a norma do produto vetorial de A por B é a norma de A vezes a norma de B multiplicada pelo seno de θ. O corolário desse teorema, né, o corolário é o que? Uma consequência imediata do teorema, nos diz que A vetorial B igual ao vetor nulo se e somente se A e B são paralelos. Então, basicamente, tudo que nós explicamos no vídeo foi para dizer essas duas relações. Ou seja, se eu quero mostrar agora que dois vetores são paralelos, eu tenho que mostrar que o produto vetorial entre eles é zero. É o vetor nulo, ok? Ou, obviamente, que se o produto vetorial for vetor nulo, eles também serão paralelos. E também posso escrever sempre a norma do produto vetorial em função das normas de cada um dos vetores e do ângulo formado entre eles. Bom, o que nós estamos dizendo então é o seguinte, pessoal. Ó, nós temos um vetor B aqui,
um vetor A ou B, né? Aqui digamos vetor A. Para cá nós temos um vetor B. E o produto vetorial é um vetor que vai ser ortogonal a esses dois vetores, ou seja, vai formar aqui um ângulo de 90 graus entre os dois vetores. E nós acabamos de encontrar a norma desse vetor. A norma desse vetor, então, pode ser dada em função da norma do A, norma de B e o seno do ângulo θ, né? Então nós temos a direção, né? A direção é o quê? A direção na perpendicular entre os dois vetores, com a norma sendo dada dessa maneira, e precisamos só falar do sentido. O sentido do vetor produto vetorial, que esse vetor aqui é o produto vetorial, né? De A por B. O sentido do produto vetorial, ele vai ser usado pela chamada regra da mão direita, tá? Você vai considerar aqui esse ângulo aqui, ó, esse ângulo menor, né? Porque você tem dois ângulos aqui, tem um ângulo que é maior do que 180 graus, que é esse pontilhado, e tem esse ângulo aqui, ó, que é o ângulo entre os dois vetores θ, que está entre 0 e 180 graus. Então você vai considerar que você vai girar a sua mão direita aqui, ó, vindo de A para B com o polegar indicado para cima, conforme a figura que nós vamos mostrar a seguir. Então, tá aqui, ó. Você pega a sua mão direita e vem traçando ela com seus dedos do vetor A para o vetor B, ó, conforme aqui essa linha, do vetor A para o vetor B, ó, nesse sentido, você vai envolvendo a sua mão direita aqui entre os vetores A para o vetor B, com esse polegar, aqui, ó, o seu polegar indicado para cima. Então, esse polegar vai dar o sentido do vetor, que é o produto vetorial de A por B, tá? Aqui está em negrito, que também representa vetores, tá? Quando eu coloco em negrito, não precisa colocar setinha. Então, esse produto vetorial agora, né, a gente consegue definir ele bem, né? Ele é um vetor que é perpendicular aos vetores A e B, o sentido dele é dado por a regra da mão direita, e a norma dele é dada em função da norma do A e do B, a partir da norma de A, norma de B, seno de θ. Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido aí, né? Basicamente o que ficou nesse vídeo foi que eu posso escrever a norma do produto vetorial em função das normas dos dois vetores e do ângulo formado entre eles, e também saber quando dois vetores são paralelos. Basta encontrar o produto vetorial. Se o produto vetorial der o vetor nulo, é porque os dois vetores são paralelos. É isso aí, espero vocês até a nossa próxima videoaula.